tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso terceiro dia do 4º Congresso Internacional Pensar e Repensar a América Latina e também o nosso 2º Congresso Acadêmico dedicado a questões de pesquisa e pensamento na América Latina. A rigor, a bem da verdade, o nosso 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a região. Da minha parte, eu tenho a alegria não só de saudar, mas também externalizar os agradecimentos a todos os presentes e dizer que nessa terceira mesa do nosso congresso temos pela frente o eixo temático de violência, tráfico de drogas e segurança pública na região. Mais uma vez, peço aos presentes para que coloquem os seus respectivos celulares no modo silencioso e convido a compor a mesa, a partir de agora, a nossa convidada, também professora da casa, professora Joana das Flores Duarte, da Universidade Federal de São Paulo. Ao mesmo tempo, convidamos a compor a mesa o professor doutor Marcelo Rossaval, da Universidade de la República do Uruguai, a UDELAR. E para mediar a atividade, convidamos também a compor a mesa a nossa querida e amada professora do PROLAN, professora Alaide de Giovanni. Para esse momento de atividades vinculadas ao período da tarde, mencionamos que toda a programação está disponível em nossas redes sociais e vocês também podem conferir as atividades, os registros do nosso Congresso Internacional, não só nas plataformas que estão sendo vinculadas junto às redes sociais, mas também algumas fotos, alguns registros que serão compartilhados a posteriori na própria página do PROLAN. De pronto, passamos a palavra à coordenação da mesa, professora doutora Alaide. Boa tarde, obrigada, professora. Com grande satisfação, que estamos aqui nessa mesa redonda 3, do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e do 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, como já foi anunciado. Daremos início, então, às atividades de hoje, discutindo o tema violência, tráfico de drogas e segurança pública. Como ele anunciou, eu sou a Alaide Giovanni, está pedindo que apresente aqui, a gente está seguindo. E vou ter o prazer de coordenar os trabalhos e vou apresentar, então, vocês dois. Acho que já apresento a professora Joana e o professor Marcelo. O professor Marcelo já é um parceiro antigo, já estivemos juntos, já pude coordenar uma outra mesa. Inclusive, a Joana eu tive o prazer de conhecer aqui nessa semana e espero que desdobre aí algumas parcerias nos nossos trabalhos. O professor Marcelo é licenciado em Ciências Antropológicas, mestre em Ciências Humanas e doutor em Antropologia pela Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da UDELAR, da Universidade da República. Professor adjunto em regime de dedicação total na Universidade da República, Instituto de Ciências Antropológicas e Instituto de Educação. Integrante do Sistema Nacional de Investigadores Nível 1, ministra cursos em níveis de pós-graduação na UDELAR e mestrado e doutorado em Ciências Humanas, opções Antropologia, Estudos Latino-Americanos e Educação, diploma em Políticas de Drogas na Faculdade de Ciências Sociais também, em Penalidade Juvenil, especialização em Estratégias de Intervenção sobre o uso de drogas na Faculdade de Psicologia, então ele circula, é interdisciplinar por natureza. Cursos de pós-grado também em outras universidades, na nossa Universidade de Brasília, no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, e as temáticas de investigação incluem as violências, as políticas de drogas, as precariedades urbanas. Na atualidade, coordena o projeto I+D, Situação de Rua, que depois você explica um pouco, se for o caso, e um projeto financiado pela Comissão Setorial de Investigação Científica do Uruguai. E vai discutir, nessa tarde, políticas de drogas e mercados ilícitos entre a violência estrutural e as violências institucionais da América Latina. Já a professora Joana das Flores Duarte
É professora da Unifesp, como foi apresentado aqui, da Universidade Federal de São Paulo, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais. Graduação, mestrado e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área sócio-jurídica, com ênfase em estudos sobre teoria crítica feminista, pensamento contra-hegemônico e emancipações, exploração, discriminação e violência nas formas de vida e produção capitalista, e violência jurídica e sistema internacional de direitos humanos. Pesquisa as redes, fluxos, rotas, condições de trabalho e conflitos geopolíticos desencadeados pelo mercado global de cocaína e a atuação estratégica, porém periférica e dependente da América do Sul no setor de produção e exportação para a Europa e África. Coordena o grupo de trabalho Feminismos, Resistências e Emancipação do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais da Claxo e é vice-coordenadora do Núcleo de Estudo do Trabalho e Gênero, vinculado à Unifesp, e editora da revista Reorienta, Estudos sobre Marxismo, Dependência e Sistemas Mundo, da UFRJ. E estará discutindo o tema Guerra às Drogas, Organizações Criminosas, Encarceramento, Conexões de Poder. Então, agradeço a ambos, a você e aos dois, para desfrutar agora desse momento. Cada um vai ter 30 minutos. Após, as pessoas podem fazer as suas perguntas, na forma que estamos fazendo nas mesas redondas, se dirigir ao microfone, estabelecer a questão e vamos debater por mais 30 minutos. Acho que seria isso. Então, bom trabalho para nós todas e todos aqui hoje. Bom, começou eu. Não, eu estou um pouco com a voz complicada. Vou tentar falar em português, que o microfone tem que ajudar também, porque... Não, de verdade, está uma voz muito complicada. Mas eu tinha feito uma fala, tipo um artigo, mas o estímulo dos colegas do programa, os colegas que foram convocados aqui, das colegas, foi tão importante que mudei toda a fala. E vou tentar dar, junto com vocês, um intercâmbio sobre assuntos próprios do eixo. Sim. Então, tenho aqui isso aqui. Como se faz? Sim, isso. Ótimo. É assim, perfeito. Bom, vou começar falando do que... Acho melhor assim, né? O foco da reunião é repensar, né? E nesse senso, o pensamento sempre volta atrás, às vezes, inclusive com epifanias. Foi acontecer comigo. Então, a fala vai ser organizada em termos de uma epifania do intercâmbio que eu tive com um interlocutor do trabalho de campo, um amigo que estava muito castigado pelas políticas, não só as políticas de drogas, pelas políticas criminais, pelas violências estruturais, pelas violências institucionais produto das políticas. Não? Então, nesses termos, vou tentar dar a fala. Esse sujeito, logicamente, era pobre, não perfeitamente branco, que no Uruguai, um país majoritariamente branco, e considerado marginal, sim? Mas muito inteligente. A inteligência é muito mais democrática do que a violência estrutural, que atinge uns e não tanto em outros, né? Como nós sabemos bem. Bom, então eu vou ler um pouco para que meu português e minha voz se conciliem. Nós temos na América Latina um problema bastante central, que é a demagogia punitiva. E a demagogia punitiva atinge a todos os nossos países. Sim? Em alguns locais se transforma a política principal do país e tem certos resultados. Em outros locais é principalmente um assunto de discursos políticos para ter apoio político, eleitoral, vamos dizer. Mas esse tipo de demagogia já foi focado como próprio do momento neoliberal
nos Estados Unidos pelo sociólogo Loic Wacant, que ele tem uma trilogia que se chama, que são as cárceres da miséria, punir os pobres, não? E outro livro que fala da marginalidade avançada, não me se diz em português, o nome do livro em português. Esse assunto da demagogia punitiva, do punitivismo, então, se concentra junto com o nascimento do, vamos dizer, o Estado neoliberal, que nos Estados Unidos, não? E essa demagogia punitiva tem muito a ver com dois assuntos que são bem nossos agora, que um é a guerra contra as drogas e outro é as teorias da janela quebrada, sabe? Aquelas em que se baseou a política do Rudolph Giuliani nos Estados Unidos, em Nova York. Essas duas políticas têm um certo baseamento em algumas formas da ciência, da epidemiologia, no caso da teoria da escalada, não sei se conhece, é uma teoria um tanto estranha, que foca uns poucos sujeitos que usam drogas muito pesadas, mas vão fazendo para trás o começo. O cara, aos 21 anos, está usando heroína, pois aos 15, na maioria deles, usaram álcool, maconha, sei lá. Entende? É uma teoria porque foi aceitada em tanto tal por algumas revistas. Mesma coisa acontece com a teoria da janela quebrada, não? Sim. São duas teorias ao serviço do castigo, não? E nesse momento não são tão bem sucedidas como quando começaram a se divulgar nos anos 80, nos anos 70, as primeiras aparecimentos da teoria da escalada, nos anos 80, a teoria da janela quebrada. Sim? Então, essas duas teorias foram uma delas ao serviço do reforço do punitivismo. E algum de vocês poderia pensar, mas como? Se os teóricos neoliberais falavam que era o Gary Becker, o Milton Friedman, que era necessário descriminalizar as drogas e colocar elas no mercado. Mas as políticas do Reagan, especialmente, tem um livro que a própria esposa do Reagan faz o prólogo, que é orientado a mostrar a importância da guerra das drogas e dar um impulso novo depois do primeiro impulso do Nixon nos Estados Unidos. Bom, obrigado. Agora deu. Bom, ótimo. Então, estava dizendo, essas duas teorias fundamentam o punitivismo, mas temos outros fundamentos do punitivismo, né? Por exemplo, o puritanismo, que é prévio, não, a essas teorias, que não é teoria, que é uma base cultural dos Estados Unidos. Ou seja, são duas teorias do norte, mas não do norte tanto europeu, do norte norte-americano, sim? E que tiveram muito êxito. De fato, deixaram o Rudolph Giuliani, aquele ex-prefeito do Nova York, muito rico, porque ele se transformou em uma figura internacional da difusão das suas políticas baseadas na teoria da janela quebrada. Às vezes, o senso comum é produto de teorias do passado, né?
às vezes, aquela questão da craniologia, meu avô falava, olha o crânio do Lenin, é o crânio de pessoa inteligente, sabe? Porque era um crânio muito dolicocéfalo, eram teorias racistas, mas que no momento já foram ciência. Sim? Então, vou voltar. Essas duas teorias são teorias que vão muito bem com o senso comum, porque você pode imaginar, a teoria da janela quebrada diz, se você não segura, não pega, não criminaliza o cara que quebrou a janela, depois esse mesmo cara vai aparecer e vai estuprar, vai roubar, sabe? A mesma coisa, aquele cara que começa fumando maconha, vai virar louco e vai querer uma coisa mais forte depois, sabe? Então, são teorias do senso comum, mas não se sustentam em termos científicos. Mas no primeiro tempo, sim, passaram pela epidemiologia, pela criminologia. Sim? Depois foram criticadas, não só em seus efeitos políticos, senão em termos científicos propriamente dito. Temos uma importante bibliografia que fala dos problemas que essas duas teorias têm. Mas, na verdade, é bom pensar as continuidades que têm as violências, não? Porque é certo que essas duas teorias que servem para o punitivismo, para punir, para castigar, para justificar o castigo, essas duas teorias se ligam com um senso comum por causa da continuidade das coisas, que está no pensamento, também no bom senso de um sujeito qualquer um. Sim? Tem outro autor, Philippe Bourgois, que ele é americano, além do sobrenome francês, que pensa criticamente essa teoria da janela quebrada, mas pensa outros tipos de continuidades da violência. Ele recorda o que uma antropóloga chamada Laura Nader falou uma vez. Cuidado com o que fala dos pobres, porque tudo o que você falar vai ser usado em contra deles. Não é sempre para ter em conta na memória. Não? E ele, no seu livro Em Busca de Respeito, um livro que está, acho que traduzido também para o português, vai pensando esses contínuos da violência e ensina a nós a pensar essas continuidades, ou tenta pensá-las. Não sempre fica bem resolto, mas eles pensam em diferentes tipos de violência, usando outros autores. Por exemplo, na base está a violência estrutural. O sujeito nasce num local pobre. Sim? O sujeito, às vezes, nasce em locais, inclusive até sem pátria, até sem documentos. Sim? Violências estruturais, que vão se ligando com violências políticas. Porque, vamos pensar, uma pessoa que nasce na República Dominicana é filho de haitianos, que são filhos de haitianos que estão 3 gerações na República Dominicana, não tem documentação. Isso aí é uma violência política. O Estado que foca numa população como marginaliza, fica ali focada como perigosa e não dá nem documentação. Isso ali vai ligando uma violência estrutural com uma violência política. Sim? Mas tem violências políticas mais cruentas. O que caracteriza a violência política nos contínuos da violência é precisamente o focar numa população que é vista como perigosa. Sim? Mas também tem as violências simbólicas, que se baseia em Pierre Bourdieu. Essas violências simbólicas são bastante importantes para a reprodução da continuidade da violência. Porque é a violência que está inserida em nós, é a violência da legitimidade,
A violência de ter que baixar a cabeça quando passa o poderoso e que as pessoas fazem naturalmente. É a violência que não se pensa como violência, mas que tem seu substrato, vamos dizer, físico, na vergonha. A vergonha é bem física e ali aparece a violência simbólica. Estamos recordando aquela questão do Pierre Bourdieu. Mas é importante para pensar esse contínuo. E também a normalização das violências, que em alguns espaços se tornam cotidianas. Bom, no meu planteio, o que tento apresentar para vocês, é que em certos cenários há um tipo de violência que funciona como, vamos dizer, polea de transmissão, não sei como se diz, roldana de transmissão das outras violências, que é a violência institucional. E que a violência institucional pode mostrar na trajetória dos sujeitos, nos corpos dos sujeitos, mas também nas fichas dos sujeitos, as diferentes labelings, sabe, etiquetas, que vão se colocando neles. E ali que vem o meu amigo Mário, que não é eu, é esse Mário. O que aconteceu? Onde ficou? Está aqui. Dá para ver? Aqui. Aonde? Não sei, não enxergo nada. Bom, dá para ver essa mão do Mário. E o interessante é que na mão do Mário dá para ver aspectos desse contínuo da violência. Sim? É uma mão de um estigmatizado, mas também dá para ver o outro assunto importante, não? O que essa mão disse é pura poesia, essa mão. Que se abram as rosas e verão as almas. Mas que se abram as rosas, que acontece na primavera, né? Nesse caso, é uma ironia ao respeito da cárcere, Cárcel de las Rosas, aonde o Mário estive recluído. Então, eu fui procurar uma antiga nota do campo que eu vou ler para vocês. Porque acontece que as pessoas também tendem a refletir e contribuir com sua reflexão a partir de lugares, às vezes, que se transformam em contraintuitivos, que funcionam como aquilo que chama Gramsci do ser humano que é filósofo, ou o oprimido do Freire, que tem que escutar, que tem um pensamento para intercambiar, sabe? Então, no meu tipo de trabalho, eu aprendo muito dos interlocutores, que têm até gravado na pele sua poesia e sua resistência. Não? E também um pensamento que não é do senso comum, que é contraintuitivo, que é filósofo mesmo, e poeta. Porque cada um de nós tem alguma coisa disso, a não ser que quedáramos muito domesticados pela academia, coisa que também acontece. Então, é o exercício da reflexão, da aprendizagem do outro, de uma pedagogia crítica para operar no oposto da pedagogia da crueldade, correlato necessário de uma necropolítica. Isso é a pedagogia da crueldade que Rita Segato propõe, que ela vai estar aqui, e que é bem interessante para pensar o punitivismo junto com a pedagogia da crueldade, que também é parte desse punitivismo, e que às vezes está em nós, sim, quando queremos punir diferentes coisas. Vocês imaginem aquilo que quiserem punir e dá depois para refletir. Por quê? Por que queremos punir algumas coisas? E se isso aí vai dar certo em relação aos nossos objetivos, vamos dizer, políticos, sei lá. Então, o campo etnográfico, eu sou antropólogo, como recordou a professora, nos ensina muito mais do que estamos procurando na pesquisa. Nos ensina a nós a olhar ao espelho
sim? Pois relativiza nosso conhecimento, nos torna menos intelectuais e nos distancia do pedantismo, da originalidade individualista que tão brutalmente nos compromete a nós, acadêmicos, a voltar-nos uns contra outros, em lutas pela citação qualificada, sabe? Em um quadro também de extrema autoexploração que destrói o pensamento, em busca de estratégias muito neoliberais de autoprodução e autopromoção individual. Sabe? Também acontece com nós. Sim? Temos totalmente interiorizado essa mentalidade, como falam os historiadores franceses da mentalidade neoliberal, que é dominante, que acaba de ganhar a eleição em sua forma mais radical nos Estados Unidos. Os outros também seriam muito neoliberais, mas isso aí que ganhou é neoliberal, punitivista, e não tem hipocrisia nenhuma, que a hipocrisia é necessária para qualquer processo civilizatório. Então já estamos em outro patamar, o patamar necropolítico reivindicado em tanto que tal, sim? Sem hipocrisia. Mas, como dizia, às vezes o trabalho de campo antigo retorna, como uma epifania. Isso aconteceu comigo nesta viagem. Graças aos diálogos destes dias, o Mário, o senhor dessa mão, voltou à minha memória. Em 2008, escrevi esta nota de campo. Vou ler porque não seria... Não sabemos quantos anos tem o homem. Que ele foi privado da liberdade, não é necessário perguntar. Deixe as rosas abrirem, diz sua tatuagem poética, referindo-se ao belo nome, Las Rosas, da horrenda prisão onde ele foi preso. Seu corpo sabia quem o estava punindo e ele nos expressou. Eu trabalhava com outro colega, Ricardo, isso está em um livro, depois posso passar. O livro do ano 2009. Não? E o Mário nos falou para nós, estou assim por causa da merda da cima, sabe? La mierda de arriba. Esse eu não entendi. Eu estou assim por causa da merda da cima. Quem é a merda da cima? Aqueles de terno e gravata, os milicos de alto escalão, aqueles que se reúnem acima. E isso é um pensamento do campo do poder, poderíamos dizer, não? Aqueles que... Mas também tem um correlato direto com a sua cárcere, aonde ele estava, que é essa cárcere que eu vou mostrar para vocês. E ali, temos um companheiro da equipe da pesquisa tomou a foto, que não se pode tomar, mas eu acho que isso aí, os comitês de ética, não sei, é antiga, já prescreveu. Mas acho que nesse caso está bom documentar aquilo que fala a professora Rockwell, não? Também o trabalho da etnografia é documentar aquilo que não foi documentado. Sim. E nesse local, ali, o castigo como sentido comum é o que sustenta a merda da cima. E depois o Mário falava para nós, a merda da cima é beneficiário do tráfico, é beneficiário do negócio e também do castigo. O Estado paga pelo negócio, mas paga também pelo castigo. Temos tempo? Sim. Ótimo. Então eu escrevia um pouco inspirado na poética da mão de Mário e do próprio Mário. Aquele homem caminhava sozinho. A primeira coisa que ele me falou, eu perguntei para acompanhar ele, porque ele ia com uma sacola enorme, cheia de plástico, sabe? Ele pegava plástico e vendia num local que era da mesma família que também vendia droga. Um outro sujeito me falou, eu vou para a ferreteria e depois vou para a farmácia. Não? Naquela mesma pesquisa. Mas aquele homem caminhava sozinho. Ele falou, o caminho só. Carregando seus ossos,
com uma bolsa cheia de plásticos, cavaleiro de triste figura, o Dom Quixote de uma pampa com edifícios, cavalos soltos, passos doloridos, gaúcho esfarrapado, de facão escondido, sem rosim, pança ou Dulcinea. Apenas uma paixão efêmera que oferece o dom de anestesiar e também de excitar, de fazer as pessoas andarem até adormecerem, de evitar espelhos, cheiros, afetos. Para quê? Quando seu efeito tenha passado, quando o corpo não dê mais possibilidade de fissura, eles devolvam seu corpo adormecido e quebrado para alguma rua da cidade onde nasceu. Então, essa lembrança do Mário, o Mário sabia muito bem, como Loïc Bacant, de onde provém a punição. De onde provém. E essa punição tem os referentes concretos. Os uniformizados do Estado e os caras de terno e gravata do mercado e do direito. O que colega do Uruguai, o Gabriel Tenenbaum, chama os protetores do capital. Ou seja, de novo, a violência estrutural provém do sistema capitalista, que transcende as fronteiras. Mas está difícil fazer uma revolução, não? Então, vamos tentar pensar juntos coisas a fazer com nossos interlocutores, com esses corpos castigados, com pessoas que querem continuar vivendo. Todo o corpo do Mário é o corpo da punição e do trabalho. São as mãos de ex-trabalhador não branco e não de classe média, que não tem mais lugar no mercado formal e que a violência institucional e outras violências foram destruindo passo a passo. Se pensarmos Mário desde a imagem da teoria da escalada, ou se pensarmos Mário na teoria da janela rota, quebrada, ele tem. Ele já foi na cadeia, ele já experimentou com diferentes drogas e ficou com a preferência da pasta base, porque ele me falou direto, eu não sinto meu cheiro ruim, eu quando estou com a pasta eu não sinto, eu tenho vontade de continuar caminhando, eu gosto da vida. Também para pensar o uso de drogas tem que pensar a positividade. As pessoas usam porque tem algum resultado. Às vezes só estamos olhando no ruim que aquilo é, mas aquilo é um motor para a vida também. De um homem que ha ficado sozinho, abandonado por tudo, pelo Estado, pelo mercado, pela família, por tudo, que caminha só. Naquele momento, a precariedade que nós temos não era tão clara assim. Mas hoje, podemos ver o que acontece. A precariedade se tornou absolutamente dominante. O que não faz desaparecer as lutas, mas vai introjetando a novidade. Eles são os trabalhadores sindicalizados, sabe, tem pedido já aqui, aquelas empresas que fazem repartos de moto. Pedido já, não sei como se diz, que deve ter, motoqueiros. Sim, todas aqueles. A uberização do trabalho. No Uruguai estavam sindicalizados, tinham uma certa regulação, mas tiveram a oportunidade e expulsaram. A história morre, a história se acabou, como falava aquele Fukuyama dos anos 80, também naquele momento de impulso muito forte neoliberal. Não, a história continuou, como bem podemos ver. Ali está, eles precarizamos já, despido já, sim? Fazendo história. Mas a verdade é que está difícil pensar em nossa América. Eu estava aqui com vocês e é verdade, temos muitas formas de pensamento, até ontologias diferentes, que podem nos ajudar para pensar diferente o mundo, para repensar o mundo, o que quer fazer o Congresso.
Nesse caso, eu sou parte de um país muito, sabe, muito de pensamento caucásico, muito branco, onde é difícil pensar em outros termos. E para mim é muito importante escutar as falas que aconteceram nesses dias, porque dá para pensar alternativas que no mundo dominante às vezes não temos, sim? Mas há coisas que provêm do norte, eu sei muitos autores do norte, né? que é verdade que também não podemos descartar. Eu queria colocar isso, não? Porque às vezes, bom, me lembro de uma discussão com uma colega, não? Que não dá citar americanos, citar europeus, mas eu acho que se eu tenho que ir a caçar um animal, eu prefiro usar uma arma correta, né? Então, é interessante colocar as coisas para nosso favor, sim? Falar em conjunto, pensar em conjunto, nos encontrarmos, incorporar isso à nossa própria diversidade. Esses trabalhadores fazem uma estratégia muito semelhante às das mulheres da Espanha, as precárias em ação, que é um coletivo feminista que defende trabalhadoras na Espanha. Não? Então, nós sabemos que a pressão punitiva sobre os mercados de drogas produz duas coisas que poderiam ser contraditórias: aumento das riquezas nas populações mais pobres e também o desgarramento das comunidades, o crescimento da violência, uma inserção de um outro patamar de violências estruturais, com formas de exploração internas às próprias camadas populares. Sim? Então, o que podemos fazer com isso? Quando a polícia, muitas vezes, usa o que o Michel Misset, que é um grande pesquisador brasileiro, chama de uso de mercadorias políticas, o uso do funcionário público, da possibilidade que ele tem de usar quando, não sei, te pega na rua, no carro, de cobrar, não sei como se chama, propina, cobrar uma propina. Isso é uma mercadoria política muito simples, mas tem outras bem mais complicadas, como a companheira aqui sabe bem. Sim, esse uso das mercadorias políticas. Como fazer com nossos estados? Como podemos pensar aquilo? Às vezes nós caímos numa depressão, não há nada a fazer, sabe? E inclusive às vezes começamos a ter ideias um pouco estranhas, como, bom, é uma resistência, o tráfico como resistência. Não, é a reprodução da vida, mas também a reprodução de formas extremas de exploração, que incluem formas muito extremas de violência para reproduzir o mercado. Então, o que fazemos com aquilo? Bom, os protetores do capital precisam da violência, mas na Suíça, os maiores protetores do capital do mundo, na Suíça, por que eles não têm a violência que nós temos? Porque eles... o problema deles não é o tráfico das drogas. O problema deles é a destruição das pessoas e a violência física. Não deixar na impunidade o crime por drogas. Não o tráfico de drogas, que é um negócio finalmente. Então eles pragmaticamente fazem políticas de redução de danos que dão até a droga para as pessoas. Colocam locais para consumir e vão experimentando pragmaticamente. E em termos de justiça criminal, não enchem as cárceres de pessoas do tráfico. Ao contrário disso, tentam punir os crimes contra as pessoas, os crimes contra a vida humana. Bom, então, para concluir, porque já, desculpem a fala um pouco, o nosso análise que é otimista ou pessimista? Não temos ideia disso. Pierre Bourdieu.
a realidade é feita de tal forma que as coisas são uma coisa e o seu oposto. Mas também podemos acrescentar que a história continua, embora estejamos em um momento histórico, não sei, ganhou Trump, né? Atormentado pela escuridão, pelo punitivismo e o puritanismo. Esse que também habita em nós, porque qualquer dessas configurações globais estão dentro de nós de alguma forma. Por isso também é importante a reflexão junto com o outro, para nós pensar por fora desse senso comum que sustenta a punição, o castigo, a destruição, especialmente das nossas camadas populares. Bom, obrigado, desculpe minha incapacidade de falar. Obrigada, professor Marcelo. Agora, a professora Joana, você quer trocar de lugar? Aqui no lugar dele. Isso. Então, a professora Joana dará início à sua fala agora. Bem, deixa só eu me organizar. Você quer colocar o apoio? Você segue. Só um pouquinho que nós temos que localizar. Hoje nós estamos sem o rapaz. Ele fez um trabalho tão bom. Não, eu sei, mas ele cuidou tão bem. Gente, vocês vão aguardar um pouco. Você vai entrar? Obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Para quem chegou agora, eu sou Joana das Flores, sou professora na Universidade Federal de São Paulo. Quero, antes de começar aqui a apresentação, cuidar do tempo, até porque é importante também depois a gente ter a troca aqui, todo mundo poder falar, conversar. Mas agradecer inicialmente ao convite do Prolan. Estou muito honrada, muito feliz pelo convite, porque eu estive aqui no segundo e no terceiro encontro na condição de pós-graduanda, e agora eu chego na condição de palestrante. Então, é um desafio muito grande. Muito respeito por essa casa, muito respeito pelos docentes que eu conheço aqui. E quero deixar aqui um abraço grande para a professora Vivian, professora Katia Amália, professora Laide, professora Marilene, professor Wagner Iglesias, professor Gustavo Menon, com quem eu tenho, com quem eu venho tendo contato. Então, na verdade, é um desafio, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, então espero honrar esse espaço. Muito obrigada ao Prolan, muito obrigada à organização, ao seu Elson, que está aqui cuidando do som há mais de 30 anos nesse espaço. Então, para a gente é sempre uma alegria poder, depois de um período pandêmico, ter a oportunidade de ter um evento presencial dessa grandeza, com pesquisadores internacionais, aqui o professor Gabriel Merino, da Argentina, também amigos e pesquisadores, como Ricardo Alemão também está aqui. Então, sempre muito bom, porque a gente reencontra as pessoas e faz amizades como o Marcelo, que eu estou conhecendo agora. Já conhecia de texto, mas conhecendo pessoalmente a Grazi, que está lá, estou vendo também, beijo. Então, muito bom. Então, para quem é de axé, vamos começar aí a nossa apresentação. Mais uma vez, agradecer aqui. Eu vou trazer para vocês um pouco do panorama de uma pesquisa que, na verdade, está em curso desde 2020. Eu venho, desde 2003, pesquisando pessoas em privação de liberdade, tanto nas medidas socioeducativas, adolescentes do sexo feminino e do sexo masculino, mas agora, atualmente, voltado mais com o segmento populacional adulto. E quero também trazer que,
dentro do que eu vou estar apresentando aqui, muito respeitosamente, as pessoas privadas de liberdade, porque boa parte do que eu estou apresentando e das investigações que eu faço, eu só posso fazer porque essas pessoas confiam suas histórias e trajetórias de vida, elas me falam, né, então me confiam, e então acho que é importante que boa parte do que hoje eu venho defendendo enquanto tese não sai da cabeça da Joana, né, porque a Joana tem uma mente brilhante, sai porque essas pessoas privadas de liberdade me dizem, né, e eu parto da realidade concreta, objetiva de vida, de sobrevivência, né, porque é sobrevivência, não é vivência dessas pessoas. Então, muito respeito às pessoas privadas de liberdade, muito respeito às pessoas que confiam nessa história e, sobretudo, às pessoas, né, que hoje, né, eu entrevisto aqui no estado de São Paulo, e no Brasil, porque são duas pesquisas, aqui é um pouco do panorama dessas duas pesquisas, uma pesquisa no estado de São Paulo, uma pesquisa nacional, nas 5 regiões. Então, na verdade, a gente tem 2 focos. Aqui eu vou tentar trazer mais especificamente elementos relacionados à guerra às drogas, às organizações criminosas e às conexões de poder com o encarceramento, mas dar uma breve contextualizada para vocês, porque essas pesquisas, né, elas, na verdade, têm intersecções, então é um projeto grande, um projeto guarda-chuva. Por um viés, eu venho já há algum tempo pesquisando, né, os mercados ilícitos, então o papel das organizações financeiras na lavagem de dinheiro do narcotráfico, e aí mais especificamente trabalhando com a investigação das 2 maiores organizações criminosas no contexto europeu e no contexto nacional, com o primeiro comando da capital. E aqui também quero fazer um agradecimento ao professor Ronaldo Mank, que está na Irlanda, que é um grande interlocutor para que eu tenha acesso a alguns documentos e dados oficiais do Estado irlandês. Em relação, que é, né, a máfia aqui na RAM, em relação à questão, né, das pessoas privadas de liberdade, a pesquisa no Estado de São Paulo, então, desde 2020, eu venho pesquisando no cárcere, e essa pesquisa guarda-chuva ela envolve alguns segmentos: crimes sexuais, crimes midiáticos e crimes por tráfico de drogas. Aqui, mais especificamente, os crimes por tráfico de drogas. E, em relação a essas pessoas, então, são pessoas brasileiras e estrangeiras. Então, também a gente faz uma pesquisa internacional, e aqui eu vou trazer um pouco desse panorama, que são as pessoas envolvidas no mercado informal ilícito global de drogas dos 5 continentes. Então, nós realizamos uma pesquisa entrevistando pessoas dos 5 continentes, Oceania, então pega um panorama geral. O Estado de São Paulo é o único estado que tem uma unidade prisional exclusiva para presos estrangeiros, no município de Itaí, que hoje está com quase 2.000 presos estrangeiros. E aí eu vou usar aqui muito estrangeiro, porque ontem, assistindo a palestra do professor Armando, ele falou, né, e foi bem interessante, porque ele falou em relação à questão das pessoas que migram para os Estados Unidos e são todos tidos como mexicanos. E quando a gente está no cárcere, não existe, aquele é o europeu, aquele é o latino, não, ele é o estrangeiro, é o estranho. Então, a gente vai conceituar estrangeiro não como alguém que migra, como alguém que está buscando um horizonte, é como um estranho no lugar. Nessa apresentação, especificamente, eu não abordo isso, mas a gente já vem fazendo algumas relações também com a migração forçada global de mulheres e homens, mais especificamente na relação Sul-Sul, mas também no contexto europeu, né, por questões de desproteção social, desemprego, crise estrutural do capital. Então, tudo isso tem influenciado essas rotas globais e com um público cada vez mais diverso, idosos, jovens. Então, quando a gente olha o cárcere hoje em São Paulo, ele não é majoritariamente jovem. Quando a gente olha a população feminina, ela não é majoritariamente jovem. E o público estrangeiro também não é jovem. Então, isso também muda muito o significado de pensar quem são as pessoas presas e o que desencadeia, então, esse contexto global, né, de circuito de pessoas estrangeiras migrando para o mercado de drogas. Bom, dado esse panorama, né, então aqui a apresentação que eu trouxe para vocês é guerra às drogas, organizações criminosas e encarceramento, conexões de poder. Então, já contextualizei um pouco dessa pesquisa, né, aqui, mais especificamente, essa
apresentação ela conta com a entrevista de 42 pessoas. Também quero aqui fazer um agradecimento especial à Ana Sairô, que é a minha bolsista de iniciação científica, né? A gente vem no desmonte absoluto do investimento da educação pública no Brasil, mas o apoio também das ICs, das iniciações científicas. Quem está aqui na condição de IC, né, sabe que vocês, por vezes, também carregam um piano, e um grande piano com a gente. Então, um salve aí para as iniciações científicas. Então, 42 pessoas entrevistadas, né? A gente busca, né, na perspectiva... Oi, está picando? Ah, não está ampliando, já está no tamanho, não? Onde? Aqui? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, poxa, valeu. Sempre aprendendo, né? Pô, eu nunca uso o PowerPoint. Eu sempre falo, né, no gogó, mas aí eu falei, vou ter que me apresentar para não passar o tempo. Enfim, então valeu. A gente sempre aprende. Em relação à pesquisa, então, 42 pessoas entrevistadas, metade dessa população estrangeira e metade brasileira, né, porque a gente também vai buscar fazer as mediações das experiências sociais dessas pessoas com as motivações, entre aspas, no ingresso no mercado de drogas. Então, dentro desse escopo, o que a gente busca apresentar quais foram as motivações. Por quê? Porque quando eu fiz a minha tese, né, a ideia era pesquisar um local muito específico de cárcere. E aí as pessoas vão e falam, eu encaro como um trabalho, eu encaro como um trabalho. E na minha tese eu fui, né, muito frágil, né, não tenho nenhum receio de falar isso, foi uma tese frágil, eu tentei sustentar que era um trabalho informal ilícito. Apanhei muito da banca, a banca disse que horror, você está defendendo o tráfico, não é assim e tal. E eu falei, bom, e aí falaram, você tem que fazer uma pesquisa nacional, internacional, para saber o que é isso. Então, eu falei, diabo, vou lá e vou fazer. Então, estou fazendo a pesquisa internacional e as pessoas estão dizendo, isso para mim é um trabalho. Então, já não é mais a Joana que está dizendo, né? Então, a pesquisa ela vai mediar as experiências sociais e buscar entender essas mediações, né? Quais são os motivos de ingresso no mercado informal ilícito de drogas. Desses achados, né, a gente tem as histórias, o papel das organizações criminosas. Então, quando a gente fala organização criminosa, a gente está falando de 4 grandes segmentos, né? Então, pessoas que têm relação, que não têm relação, pessoas que estão presas porque fazem uso de drogas e as pessoas forjadas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. No caso das organizações, isso é outro dado. Eu só fui saber o que eram, como funcionam, né, qual a estrutura dessas organizações, por conta das entrevistas. Né? Então, desde, por exemplo, de carros blindados de segurança privada, de transporte de dinheiro, né, a serviço das organizações criminosas, até o Porto de Santos, que é também um local de pesquisa nossa, as áreas portuárias, que hoje tem 30% tomado pelo narcotráfico, né, 30% da área portuária de Santos. Então, a gente começa a ter, a partir dessas entrevistas... Olha, eu não estou fazendo nada e está picando. Tem que trocar? Então, dá o azul aí. Então... Agora... Foi? Não. Acho que não. Agora, tá ótimo. Então, em relação a essas, né, essas informações, eu fui descobrindo, então, o desenho dessas organizações a partir do que as pessoas estavam trazendo de experiências. Então, eu chego no desenho das organizações criminosas, por isso eu comecei falando, né, no início da apresentação, por conta do que elas narravam e narram, né, em relação a essas experiências. E aí a relação com o encarceramento por conta, né, do aumento desse encarceramento globalmente em relação a pessoas na tipificação da lei de drogas. Então, a apresentação está dividida em 3 partes. No primeiro momento, não somos todas iguais, é um pouco relacionado a uma entrevista que eu fiz com a Soledad. Então, todos os nomes aqui são fictícios. Né, quando eu falo esses nomes, eles são fictícios, e a gente, por questões de segurança, não identifica as unidades prisionais que foram realizadas a pesquisa. Em alguns casos, também, como forma, né, de sigilo e de segurança, a gente muda o gênero da pessoa que entrevistou, que deu a entrevista, para que a gente também tenha aí a maior possibilidade de anonimato. Então, a gente também não fala as demais unidades que foram campo de pesquisa. Então, nessa entrevista com a Soledad, é uma mulher que tem, né, mais de 20 anos de mercado de drogas, ela
foi presa aqui em São Paulo, ela vai dizer que não são todas iguais. Então, quando ela diz que não são todas iguais, né, eu vou tentar entender por que não são todas iguais. E aí ela vai dizer, bom, aqui dentro tem as que são envolvidas com as organizações, as que são as carregadoras, as trabalhadoras, né, criticando o termo mula, né, enfim, tudo isso. E vai ter também as forjadas, né, ou seja, as pessoas que não estão no contexto de crime, mas têm antecedentes criminais, e aí tem uma batida da polícia, ela vai presa. Então, os forjados e também, dentro desse contexto, além dos forjados, os usuários. Então, por que eu trago esse panorama? Para a gente ter um desenho de que, no sistema carcerário, no sistema prisional, não são todos iguais, né? A gente tem pessoas, né, com ingressos distintos e que vão responder penalmente por uma tipificação penal igual. Então, aí já começa a grande desigualdade e a grande seletividade penal no sistema, que vai ter expressões também, né, de classe, de raça, de gênero, etnia, porque desse percentual que a gente pesquisa, a gente tem um grupo de indígenas, né, das mulheres indígenas. Então, é um espaço muito diverso, com, né, uma especificidade que, muitas vezes, né, quem não está no espaço prisional pesquisando tem a ideia de que está todo mundo na mesma condição, e não é verdade. E aí, né, no final, algumas considerações. Então, são várias guerras, a droga é uma delas. Aqui é o Pablo, né, ele vai falar um pouco desse ingresso dele, de mais de 20 anos. E aí é importante falar, né, que, assim como o Pablo e a grande maioria das outras pessoas, todas narram o ingresso por condições socioeconômicas, né? Então, assim, eu precisava trabalhar, eu tinha antecedentes criminais, então antecedentes criminais têm um peso muito grande na reinserção dessas pessoas no mundo do trabalho, mas não só isso, há pessoas que nunca tiveram uma condição de trabalho formal e seguro na vida. Então, a gente está falando de pessoas que nunca tiveram nenhum acesso ao mercado formal de trabalho e que, portanto, vão buscar a informalidade e o mercado ilícito, né? Então, por isso falo, eu encaro como um trabalho, porque foi o lugar que eu consegui, né, ter o provimento de renda. A outra questão também que é importante, dentro disso, é o ingresso dessas pessoas exclusivamente por cuidados aí muito voltado, né, para a questão de gênero das mulheres, marcado pela questão dos cuidados familiares. Então, meu filho tem câncer, minha mãe está doente, então eu vou precisar fazer um dinheiro, e nisso a gente tem, em grande parte, a grande massa, por exemplo, das bolivianas e peruanas e venezuelanas que estão hoje em cárcere e, sobretudo, também do continente africano, todas por questões relacionadas à saúde e questões socioeconômicas, né? Então, o Pablo ele vai dizer isso, que são várias guerras, e é muito interessante, porque isso também fez com que a fala do Pablo me levou para pensar e repensar a formulação de guerra, né? Porque a própria organização criminosa ela cria ritos de guerras internamente, né? Então, quando a gente fala de guerra às drogas do ponto de vista geopolítico, né, de política de Estado, a gente também vai ter, dentro dessas organizações, estruturas de guerra, né? Estruturas de guerra como, por exemplo, os códigos de morte, né? Você não é desempregado, desligado daquela firma porque você não cumpriu a meta, né? Ou porque você furtou determinada coisa. Então, vai ter um contexto de guerra interno, né, de formas de como essa organização também, a partir do medo e do contexto do medo, ela se estrutura. Então, não é apenas uma questão mercadológica, ela também vai construir ritos de medo e de insegurança em relação a esse público. Então, aqui, né, um pouco dessa organização que eu já falei da pesquisa, pessoas em 4 segmentos, que corresponde ao segmento mais conhecido, que conhece a organização criminosa, sem atuação direta com a organização criminosa, apenas vinculada ao mercado varejista. Essa, quando a gente fala apenas vinculada ao mercado varejista, é a famosa lojinha, é o famoso avião, é aquela pessoa que a gente vai olhar na biqueira, tem uma lojinha, vende, mas assim, tu vai perguntar para ele, quem é teu patrão? Ele não tem ideia de quem é o patrão. Ele tem ali, ele recebe a sacola, né, e eles usam termos de bolsa, né, bolsa de valores, eles usam alguns termos assim, e tu fala, não, eu recebo a minha sacola semanalmente, mas se você for perguntar para ele quem é a pessoa, ele não sabe. E aí, quando você vai para essa primeira estrutura de que conhece a organização criminosa, ela já vai dar um conjunto de elementos, né, assim, de fluxos, de valores, de como que funciona, por exemplo, as metas, por espaço territorial. Então, pensar o território, por que determinadas regiões são mais caras, por que determinadas regiões pessoas pretas vendem, por que em determinadas regiões de espaços mais nobres e privilegiados são pessoas brancas, drogas sintéticas, drogas crack, cocaína. Então, tem toda, né, uma organização de distribuição no varejo dessa droga.
Então, essas perguntas, como eu falei, né, elas foram dirigidas em relação à ocupação laboral de cada uma dessas pessoas dentro da organização, dentro do mercado global de drogas, né, fosse ele regional, fronteiriço ou internacional. Regional, quando a gente pensa em São Paulo, fronteira, porque a gente tem a pesquisa, né, em algumas fronteiras, Bolívia, Paraguai, então a gente vai para algumas unidades de fronteira, e internacional, que são os presos que vêm, então, de outros continentes. Então, foram feitas essas perguntas em relação à questão de conhecimento da organização criminosa. Se a gente olhar aqui, dessas 42 pessoas, que é um universo pequeno dessa primeira parte da pesquisa, só 6%, só 6 pessoas, 14,28%, têm alguma informação dessa natureza. Então, mais uma vez, quando a gente fala em população carcerária, né, o Brasil, que está com mais de 900 mil pessoas presas, a gente está falando que é um universo muito pequeno de quem, de fato, conhece a organização criminosa, tem noção de fluxo. A grande maioria está ali naquele segmento 2, 3 e 4, ou seja, mercado varejista, usuário forjado. Aí, aqui, né, ainda um pouco dessa questão mais do panorama étnico-racial. Então, né, das 42 pessoas entrevistadas, 35,71 se autodeclaram pardas, 14,28 negras, 19,4 brancas, indígenas, e aqui, peraí que eu pulei um dado, 30,95 negras, 14,28 brancas e 19,4 indígenas. É importante falar, né, que do universo, pensando no gênero, as mulheres se autodeclaram lésbicas, né, a grande maioria, e os homens heterossexuais. É importante narrar aqui que essa parte, por exemplo, quando a gente vai fazer a questão mais relacionada a gênero, relações étnico-raciais, a gente tem um panorama muito precário em termos de dados nacionais, ou seja, essas pessoas, por vezes, se autodeclaram brancas, se autodeclaram negras, para a gente, mas lá no documento, no dado oficial, ela está como branca, porque ela não é perguntada para fazer a sua autodeclaração. É a pessoa que chega, olha para ela e fala, eu acho que você é morena, você é branca, eu acho que você é negra. Então, a gente tem uma subnotificação, uma notificação muito equivocada em termos de dados nacionais e estadual. Aqui, isso daqui é muita informação, é só mesmo um panorama bem rápido. A gente está falando de população carcerária. Então, o Brasil é a terceira maior população mundial, mas é a primeira em termos de crescimento da taxa de aprisionamento. Estados Unidos, que foi, né, e segue sendo o maior encarcerador do mundo, tem reduzido sua taxa. A China também tem reduzido. Então, a gente está falando que a população que mais cresce em termos de cárcere no mundo hoje é o Brasil. Quando a gente vai pensar o contexto, né? Por que a relação com o mercado de drogas? Porque quando a gente vai olhar quais são os países que têm a maior política criminalizatória, o endurecimento da política penal de drogas, são os países que estão mais encarcerando mundialmente. Então, há uma relação direta do aumento do encarceramento, né, com essa política penal de guerra às drogas. Um outro dado importante, né, quando a gente traz aqui em relação à taxa de aprisionamento, a América Latina, mais especificamente esses países da América Latina, e não por acaso são os produtores e exportadores de cocaína, tem a maior taxa de aprisionamento. Então, a gente está falando por que dessa relação global. Os países que produzem, os países que têm a maior concentração de força de trabalho informal e ilícita em relação ao mercado de drogas também são os países que mais aprisionam. Em relação aqui à América do Sul, então, ela triplica de tamanho no ano de 2000, né, atingindo um crescimento de 224%. Sobre os Estados Unidos, a gente vai ter, né, uma das maiores taxas do globo, com 531 pessoas presas por 100 mil habitantes. Mas esse dado, né, como eu falei, ele está diminuindo, porque no ano 2000 essa taxa chegou a 750 pessoas por 100 mil habitantes. Então, a gente tem essa redução nos Estados Unidos e, em contrapartida, a gente tem um aumento na América Latina. O único continente com queda na taxa de aprisionamento é o continente europeu. Isso está relacionado ao que o colega disse aqui, né, com políticas de redução de danos, mas não só por isso, porque a gente tem uma taxa de aprisionamento de pessoas estrangeiras em contexto e solos latino-americanos. Então, não é por acaso, essas pessoas migram e são presas aqui, aprisionadas aqui. Considerando que da população internacional presa hoje no estado de São Paulo, a gente tem, até o quarto lugar, populações do continente americano, mais especificamente América Latina. Quando a gente vai a partir do quinto, a gente vai ter
África, continente africano, e a partir do sexto a gente começa a ter países do continente europeu. Então, a gente está falando, né, de população que se concentra majoritariamente latino-americana, mas a gente tem, depois, em seguida, continente africano e continente europeu. Aqui também segue, né, alguns dados em relação aos entrevistados, pela questão de baixa escolarização. Então, a gente também faz o levantamento da questão da formação, da escolarização das pessoas, né, e do ingresso. Então, é interessante, porque quando eu falo lá daqueles 4 grandes segmentos, quem conhece a organização criminosa, quem está no varejo, forjado e usuário, a gente vai ter uma concentração muito grande, assim, um dado muito expressivo de pessoas que estão no 5º ingresso, são pessoas usuárias. Isso vai ter um impacto na política, por exemplo, tanto de redução de danos, como política de drogas, que hoje está encarcerando no Brasil usuários e não traficantes. Então, isso é uma questão para ser investigada e ser pensada. Por quê? Porque a gente está tendo uma forma, né, de não só mercadorização, porque isso implica também, né, agências de financiamento dentro dessas prisões, mas a gente está tendo uma perspectiva completamente equivocada, que é o aprisionamento de pessoas pela condição de uso, né? Então, a gente vê como que o Estado também está, dentro dessa política penal, aprisionando pessoas que são usuárias, e que, nesse caso, é questão de saúde pública, isso está na Constituição. Então, em relação à produção global, né, a gente vai ter o recorde. Isso é importante, eu tenho outras produções, né, discutindo produção, lavagem de dinheiro, eu não vou entrar nisso daqui, tem artigos meus já publicados sobre isso, mas é importante falar, né, que desde o século XVIII e início do século XIX, a gente não tem queda na produção de cocaína. Então, vamos parar com essa ideia de que é possível acabar com o uso e com o consumo de cocaína e que um dia a gente chega e vai viver o paraíso. Não, não vai viver o paraíso, né? Para alguns, quem usa é o paraíso, porque não tem nenhuma relação de destituição de direitos, mas a grande maioria das pessoas que usam hoje cocaína na condição de, né, grau de pureza está usando no contexto europeu. Contexto que produz e que exporta, latino-americano, usa substâncias alteradas, né? Porque isso vai ter uma relação também com esse mercado, com esse fluxo de mercado. Então, quando a gente olha a produção global, ela não tem queda, inclusive na pandemia, né, os próprios relatórios da ONU vão mostrar uma queda nos fluxos, né, em termos de fluxos de mercado, mas não vai ter queda em consumo, pelo contrário. Então, historicamente, há um trabalho meu já publicado sobre isso, né? A série histórica, desde o século XVIII, a gente não tem, quando o Peru era o grande produtor, não tem queda na produção e nem no uso de cocaína. O que a gente vai ter hoje é a concentração maior, é a maior produtora global, sendo 70% concentrada na Colômbia. Né? Então, a gente vê um aumento desse uso e uma supervalorização dessa mercadoria. Para a gente ter uma ideia, a gente está falando de 1 quilo de cocaína hoje em São Paulo, vai custar cerca de R$13 mil. 8 mil reais. E pasta base, cerca de R$13 mil. Esse mesmo quilo de cocaína, né, e aí eu estou falando em termos de pureza e tudo mais, ele vai chegar na Irlanda custando R$360 mil. Né, ele vai chegar na Ásia custando R$1 milhão. Então, a gente está falando de uma supervalorização da mercadoria. Para quem estuda capitais e mercados, né, lícitos, a gente vai ver isso em outras coisas, commodities. Né? Então, vamos entender como um mercado e como um mercado de alto valor agregado. Tá, já estou quase terminando. Em relação à questão, né, do uso, então, a gente vai ter essa maior concentração no continente europeu. Aqui, só para fins de exemplo, né, a gente tem a faixa etária de 15 a 64 anos como usuárias, consumindo basicamente na condição de pó. Né? A gente vai ter, por exemplo, entre esses casos, 3,5 milhões usaram a droga em 2021. Então, assim, a gente tem hoje uma estimativa, né, de que mais de 200 milhões de pessoas fazem uso diário de cocaína, né? Têm o uso diário de cocaína. Então, a gente está falando, né, não é pouca coisa. Né? Então, e essa é a taxa, né, que vem mostrando o crescimento, isso só no contexto europeu, tá, gente? Isso é um dado só do contexto europeu e mais de 200 milhões de pessoas em contexto global. Em relação aqui às apreensões, então, a gente vai ter, né, mais especificamente também, grande parte da área portuária europeia. Então, quando a gente está falando dessas apreensões, são apreensões que acontecem em grande parte na região da Calábria, Itália, na região da Irlanda, nos portos,
e com grande menção do Brasil, porque o Brasil é o maior setor logístico estratégico de exportação de cocaína global, porque ele tem a área costeira privilegiada e ele exporta cocaína do Peru e da Bolívia, né? Do Peru, Bolívia e Colômbia. Então, a gente está falando de uma área estratégica costeira e portuária. E aí, boa parte dessas menções ocorrem menções de apreensão nos portos, né, do continente europeu. Importante sinalizar que, quando a gente fala do continente africano, o continente africano não é propriamente um continente que vai ter um uso massivo, ele é entreposto, ele serve como aquela região que para, né, para fazer a troca de carga, muitas vezes cargas que vão direto para a África, mais especificamente a África do Sul, e dali segue para o contexto europeu. Então, não tem um grande uso de cocaína no continente africano e também nem um grande fluxo desse mercado. Ele tem mais um lugar estratégico de fluxo, de passagem. Aqui, né, na verdade, são algumas dessas apreensões, só no ano de 2002, então a gente está falando das apreensões que chegam, em média, de 215 a 300 toneladas, né, por ano. Só o Porto de Santos a gente tem uma média, né, de mais de 100 toneladas de apreensões ano, então a gente está falando, né, de um grande fluxo que sai e que vai para essas regiões. E aí eu vou passar mais rápido, porque eu já estou com 27 minutos, me dá só mais 5 minutinhos, tá? Que é mais exclusivamente para falar dessas organizações criminosas. Então, ontem a gente estava até rindo, estava até brincando, porque a gente fala Nandrecta, né? E aí a gente sempre brinca, né? Porque aqui tem muito esse hábito de colocar um A onde não existe, né? Então, essa organização ela está, né, desde o século XIX. Hoje é a organização mais importante no contexto europeu em termos de fluxos e de dominação de áreas portuárias, embora esteja localizada na Itália, nessa região da Calábria, mas ela tem a maior predominância dos fluxos de mercado de cocaína global, né? Então, expande a partir dos anos 50 e 60, né, essa especialização, e hoje, a partir dos dados, né, dos relatórios do Senado italiano, acho que é importante falar que todas essas informações, tanto em relação à máfia italiana quanto à máfia irlandesa, eu tenho a partir dos documentos que eu acesso, os documentos oficiais, tanto do Estado irlandês quanto do Estado italiano, né, que são das investigações, e as sanções do Estado americano, em relação às sanções que são com esses países. Então, essas organizações, mais especificamente a italiana, ela vai ter hoje, né, uma referência dentro desses documentos italianos que 3% do PIB da Itália vem da organização criminosa. Então, é dinheiro, mais especificamente do mercado de cocaína, investido em setor imobiliário, turístico, serviços, hotéis, né? Então, tudo exatamente. Então, vou passar isso daqui. Aqui já entra a Kinahan. A Kinahan é a irlandesa, é a segunda hoje mais importante organização criminosa. Tem relação, né, hoje com a região, tanto a Nandrecta quanto a Kinahan, todas duas têm relações com a área portuária de Santos, né? Já foram apreendidos, inclusive, pessoas relacionadas a essas organizações em operações da Polícia Federal no Porto de Santos. E, mais especificamente, a Kinahan ela vai estar muito ligada à área do esporte. Então, MGM, boxe, toda essa parte de MMA. Então, toda a forma, né, grande parte de lavagem de dinheiro da Kinahan vai para essa área de esportes relacionados a boxe. Então, por exemplo, o primeiro submarino que sai de Vrain, da região do Peru, e vai para a Espanha, que é um submarino da Kinahan, o piloto era um boxeador ultra premiado. Então, assim, tem toda uma lavagem de dinheiro no setor de esportes, né, ESPN. Então, a gente, né, não faz ideia, mas está lá. E agora eles estão sendo extraditados, né, estavam no Emirados Árabes, porque também é um mercado que eles estão abrindo, e vem agora com um período aí de extradição para a Irlanda, né? Então, é uma família, né? São pai e 2 filhos, os grandes responsáveis por essa organização. Então, aqui eu já falei dos negócios, a organização, a formação familiar. E aí, a última, já estou acabando, tá? Entra o primeiro comando da capital. Eu não sou uma estudiosa da organização Primeiro Comando da Capital, então a pessoa que eu utilizo aqui no Brasil, né, como fonte é a Camila Dias, que tem uma obra sobre, então, né, fico aqui, não vou adentrar na questão do estudo da história do Primeiro Comando da Capital, mas eu venho estudando e me debruçando nas sanções que o Estado americano vem
impondo, né, vem colocando em relação a essas organizações. Então, só para a gente ter uma ideia, o primeiro comando da capital hoje, né, para quem acompanha as notícias aqui, a gente vai ver como um grande articulador dentro das licitações fraudulentas no âmbito dos municípios. Então, quando a gente pensa transporte, rede de serviços, serviço terceirizado, serviço de limpeza, OSC, né, política de seguridade, de assistência social nos territórios. Então, a gente está falando como que essa organização vem hoje, inclusive, tornando o ilícito lícito via essas atividades. Então, a gente não está falando de uma organização que só vai lavar dinheiro em relação ao próprio mercado de drogas. Ela vai buscar outras fontes lícitas e rentáveis para fazer esse investimento. E a outra fonte também são as igrejas neopentecostais, com todo respeito aos evangélicos aqui, né, as pessoas que estão na sala, mas é também, né, hoje, a segunda maior fonte de lavagem de dinheiro dessa organização, perdendo só para o setor imobiliário. Então, dentro desses serviços contratados, a gente tem essa operação fim de linha, que é a operação do Ministério Público, que também vem, né, possibilitando que eu tenha acesso a algumas dessas informações. Os indícios de fraudes, tem 17 municípios no estado de São Paulo hoje que estão sendo investigados por fraudes em relação a licitações vinculadas à organização criminosa PCC. E aqui, né, a gente está falando do Milton, né, do Milton Leite, mais especificamente dentro dessa operação, que é o presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, né, que foi investigado, vem sendo investigado por ter permitido a licitação para o transporte público via PCC. Acho que é importante falar também, né, aqui tem essas informações em relação ao crescimento, né, estratosférico da empresa de transporte. Então, ela passa de 50 milhões, na verdade, né, uma intervenção, recebeu 54 milhões da facção criminosa. E aí a gente vai ver que essa empresa, né, na verdade, ela entra com 1 milhão, né, o recurso dela, e ela salta para 55 milhões em 2015. Então, a gente está falando, né, como que essas empresas vão lavar dinheiro do narcotráfico, botando aquele ônibus cheio de barata, fedido, destruído, atrasado para a população. Então, qual é o impacto da organização em relação aos serviços que a gente acessa? Aqui eu não vou detalhar muito, mas a gente está falando, né, das operações e dos arquivos que eu utilizo em termos nacionais, os dados que eu tenho acessado, setor estratégico da parte portuária de Santos, né? Qual é o lugar desse porto? Então, eu falei inicialmente, 30% hoje do porto está concentrado nas organizações criminosas, né? No sentido como isso, Joana? Dentro do que eles têm de fluxos de compra, de corrupção, né? De lacração de commodities, enfim, né? Quando a gente fala que chega uma apreensão de 2 toneladas de cocaína, em um dia da operação da PF, a gente sempre tem que pensar que 10, 15 saíram, né? Então, é um pouco nessa linha. Aqui, o papel da fronteira, eu também quero agradecer ao professor Paul Gutenberg, que é meu interlocutor, é um estudioso da cocaína, da história da cocaína, que vem me dando subsídios também para fazer essas investigações. E aí, já para o fechamento, né, eu já falei dessa questão aqui da droga também, e aí um pouco dessas sanções, né, quais são as sanções que eu utilizo. Então, o Estado americano, ele hoje vive à base de sanções, né, mais especificamente muito focado na China. A China também é um outro tema nosso em relação aos farmacos, né, aos opioides e tudo mais, mas eu não vou entrar aqui. E essas grandes sanções, elas estão voltadas em relação a empresas, tanto italiana, irlandesa e brasileira, no caso que são das organizações criminosas, de investirem nos Estados Unidos. Então, com base nessas sanções e nas investigações do Senado americano, eu faço, então, o acesso a esses arquivos e vou ver quais são as sanções. E aí a gente vai ter, né, a partir de 2021, né, os que são sancionados, né, e a gente tem como alvo Brasil, China, Colômbia e México. E aí, para fechar aqui, né, só para ter uma ideia, em relação ao Comando Primeiro da Capital, foi sancionado essas 3 organizações, né? Na pessoa, o primeiro comando da capital, de Diego Macedo Gonçalves do Carmo, está preso atualmente, né? E foi condenado em 2022. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele lavou 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? 1 bilhão, isso em reais, é porque às vezes a gente coloca milhões, mas esse é 1 bilhão. E desse valor que ele lavou em empresas que a gente vai chamar, que são empresas de exportações, por exemplo, de eletroeletrônicos, né? Então, nos Estados Unidos.
E aí, em relação às considerações, já finalizando, só 6 minutos que eu passei, viu? Em relação às considerações, né, eu queria apenas... até que estou rápida. Eu queria apenas assim, retomar um pouco aquilo que eu falei inicialmente, né, da importância desse lugar aqui do Prolan na minha formação, né, quando eu vim ainda como mestrando, depois doutorando, e agora estou aqui. Do que a gente vai definir por integração latino-americana. O que eu vou falar aqui, talvez, né, até os meus mestres e mestras vão falar, Joana, pelo amor de Deus, a gente não está falando isso, mas eu estou dizendo do que eu aprendi. Eu não acredito no fim das guerras às drogas, eu não acredito, do ponto de vista, né, de uma política de guerra às drogas, e eu não acredito no fim do uso, mas eu acredito numa integração latino-americana de produção, exportação e taxação de preços. Então, boa parte do que a gente vem vivendo hoje é justamente porque os maiores produtores de cocaína, né, são países que produzem de forma isolada e ficam sob uma política imperialista, tanto de política de guerra às drogas, as sanções, quanto também uma relação de mercado isolado. Então, a minha tese, eu vou seguir nela, é de uma integração latino-americana de produção e exportação de cocaína global. Isso, para mim, é uma das vias hoje de pensar a saída, inclusive, da política de independência, né, e boa parte dessa lógica, né, de que a gente vem defendendo, dessa defesa por essa integração, está relacionada, sobretudo, à condição dessas pessoas. Então, quando a gente fala de um mercado formal ilícito, eu não estou falando como está acontecendo com a cannabis nos Estados Unidos, tá? Que acabou com os pequenos produtores. Eu estou falando do Estado ter uma integração, os Estados, e colocarem não só a relação de regularização e legalização, descriminalização e legalização, mas regularização. Ter regularização, ter tributo e voltar em serviços para a população. Porque se a gente falar que não está no serviço, já está, o ônibus está aí. Região norte do Brasil, setor de limpeza, já está lá. Então, a gente está falando, eles já estão nos serviços. O que a gente precisa pensar é formas de enfrentar essa realidade. E aí, né, muito finalizando, quero agradecer. Aqui estão algumas das informações que eu acessei, né, boa parte desses documentos do Senado italiano, Parlamento italiano, enfim, irlandês, alguns relatórios sobre drogas, e é isso. Muito obrigada. Obrigada. É muita coisa, está entranhada na estrutura da nossa América Latina e Caribe, mas entranhada de uma maneira ilegal, e a gente precisa realmente colocar isso em questão. A legalização ela vai ter um resultado diferenciado, acho que o Uruguai dá alguns passos nessa direção, ainda muito tímidos, claro, mas é nesse sentido que a gente traz na mesa para discussão, é explicitar o quanto isso está entranhado na economia da nossa América Latina e como a ilegalidade favorece essas instituições internacionais de tráfico, inclusive locais, a milícia, essa relação, essa entranha na estrutura política do país para ter domínio, e não só, porque a gente fala, não é só na estrutura política, mas é na estrutura de trabalho, com as organizações de trabalho, entrando, tem organizações que compram já setores educacionais, então é muito maior do que se imagina. Então, vamos abrir agora para a discussão, para as questões, para que vocês possam expor mais um pouco. A gente tem ainda uns 20 minutos, um pouquinho mais reduzido de debate. Então, a gente... Deu tempo? Então, nós não vamos poder ter debate. Infelizmente, nós não vamos poder ter nenhum debate, mas porque a gente tem às 4. Tem o coffee break, é o intervalo e o lançamento de livros, sim. Mas são 16h36. Às 4 é o coffee break e o lançamento de livros, das 4 às 4h30. Então, a gente tem até às 4, como ontem. Hoje é 3h30? Bom, então... Quem quiser ficar e conversar com elas, pode ficar aqui com ele, com ela e com ele, né? Acho que o debate abriu, e é o nosso maior problema, eu acho, na América Latina atualmente. Mas, enfim, eu não sabia que hoje ia ser antecipado o coffee break e o lançamento de livros. Mas, então, é isso. Ficamos no café conversando. Então, a gente agradece muito a provocação, né, que foi feita toda, e a gente continua o debate no evento. Obrigada. Muito obrigado, professora Laide, professora Joana, professor Marcelo. E como uma singela lembrança do nosso programa de pós-graduação em integração da América Latina, convidamos o professor doutor Felipe e a professora doutora Luciana para esse reconhecimento.